Eu tenho 42 anos de idade e eu vou te falar 40 duras verdades que hoje eu sei, mas eu queria ter aprendido quando eu tinha 20. Número 1. A relação que você tem com você mesmo vai ditar o ritmo de todas as outras relações da sua vida. Isso vale para a relação amorosa, profissional, pessoal, familiar. Se você não se valoriza, é bem provável que você não seja valorizado, porque você aceita pessoas que não te valorizam. Se você não é uma pessoa segura e confiante, suas relações serão inseguras e sem confiança. Se você trata mal a si mesmo, você será maltratado pelos outros. Se a relação que você tem com você mesmo é medíocre, a relação que você terá com os outros também será. A primeira e principal relação que você deve priorizar é a relação que você tem com você mesmo. E exatamente por isso, nenhum investimento é mais importante do que autoconhecimento para você se desenvolver. Número 2, as pessoas só conseguirão se conectar com você na mesma profundidade com a qual elas conseguem se conectar com elas mesmas. Não importa o quanto você se dedica a alguém, não importa quão interessado e disponível você é dentro de uma relação. Se a pessoa é rasa na relação que ela tem com ela mesma, ela será rasa com você e com todas as outras relações dela e com a vida de maneira geral. Quanto mais profunda é a relação que você tem com você mesmo, quanto mais você se dedica a entender e se tornar mestre de como você funciona, seu cérebro, suas emoções, seus hábitos, suas decisões, quanto mais profundamente você mergulha em si próprio, mais aberto e consciente você se torna para se conectar de maneira saudável e profunda com outras pessoas. Autoconhecimento não é só conhecimento de si, é a busca por excelência na sua relação com você mesmo e na relação que você constrói com os outros e com a vida de maneira geral. Quanto antes você abrir os olhos para isso, maiores serão as mudanças na sua vida. Número 3, não tome decisões duradouras com base em sentimentos passageiros. Você viu esse caso da mulher que tatuou o nome do namorado e se arrependeu 3 dias depois, porque eles já tinham terminado? Daí ela foi remover a tatuagem 3 dias depois de ter feito. Ou esse cara que foi demitido, saiu para beber, tatuou a inicial da esposa e quando chegou em casa descobriu que o casamento tinha acabado? Pois é, esses são bons exemplos de como você nunca deve tomar decisões de longo prazo baseado numa emoção de curto prazo. Casar porque está apaixonado, ou pior ainda, ter um filho porque você está apaixonado, investir dinheiro porque você está empolgado, desistir de um projeto porque você está triste ou frustrado. Toma cuidado. Emoções intensas distorcem a nossa percepção da realidade. E quanto mais intensa for a emoção, mais você precisa duvidar dela na hora de decidir alguma coisa importante. Paixão, euforia, raiva, tristeza, frustração, empolgação. Esses são estados emocionais passageiros e quando eles passarem, é bem provável que você se arrependa das decisões que você tomou. Número 4, tentar mudar pessoas é inútil. Não é seu papel consertar uma pessoa adulta ou ensinar para ela como ela deveria se comportar. Não importa o que você diga ou o que você faça. Adultos fazem o que bem entendem. Ninguém vai mudar enquanto não decidir por conta própria que precisa mudar. Lição do grande Carl Rogers. Quem não identifica uma necessidade de mudança dentro de si mesmo, dificilmente pode ser ajudado por qualquer outra pessoa. Se a pessoa não enxerga que ela tem um problema, quase nada que você diga ou faça será capaz de convencer essa pessoa a mudar. O que realmente importa é como você responde ao comportamento das pessoas. Você escolhe se você deve ficar ou ir embora. Você escolhe onde investir o seu tempo, a sua energia. Quando você se concentra em mudar os outros, você está sacrificando um tempo precioso que poderia ser dedicado ao seu próprio crescimento e à sua felicidade. Cada pessoa está vivendo a sua própria vida, lidando com seus próprios problemas. A necessidade de mudar ou de culpar os outros vem do desejo que você tem de ter controle sobre as coisas que você simplesmente não pode controlar. No fundo, você espera que se você encontrar as palavras ou a abordagem correta, essa pessoa finalmente mudará e atenderá às suas expectativas e isso mantém você preso em um ciclo de frustração e de insuficiência. Toma as suas decisões com base na pessoa que você está vendo e não em uma esperança idealizada que você tem dela. Número 5. Quanto mais você se importa com o que os outros pensam, menos você vive a sua própria vida. Eu vou te ensinar em 1 minuto a parar de se importar com o que as outras pessoas pensam sobre você. Se você se importa com os outros desse jeito, é porque você sente aí dentro de você que essas pessoas são especiais de alguma maneira. Mas
Agora eu quero que você pense no seguinte: daqui a 150 anos, todos os seres humanos que estão vivos hoje, no planeta inteiro, não estarão mais. Como disse Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Lembre-se daquele ditado, tão belo e tão importante. Ao final do jogo, os reis e os peões voltam para a mesma caixa. Ninguém é especial desse jeito. Do pó viemos e ao pó retornaremos. E aí, consciente disso, eu te pergunto, quem é tão especial assim para perturbar sua vida emocional? Essas pessoas não merecem a sua energia. Lembre-se sempre disso. E já que a gente falou do Fernando Pessoa, eu te deixo com as palavras dele. Segue o teu destino, rega tuas plantas, ama tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Número 6, não se sinta culpado por lutar pelo que é melhor para você. Se você não está fazendo nada de errado, não permita que te façam acreditar que você está sendo egoísta ou coisa parecida. Antes de se dedicar aos outros, você precisa estar seguro e firme ao lado de si mesmo. Não abdica do teu crescimento, não desperdiça todo o potencial que existe dentro de você porque alguém está te chamando de egoísta. Número 7, tem gente que nunca realizou nada, mas adora criticar o que você faz. Isso costuma ser coisa de gente amarga e ressentida. A pessoa projeta as próprias frustrações e insucessos em você. Como disse o Ricky Gervais, é melhor criar alguma coisa e ser criticado do que não criar nada e viver criticando os outros. Quando alguém te criticar, olha para a situação e responde: essa pessoa possui experiência, conhecimento e realizações suficientes para que essa crítica tenha algum valor? Não aceita ser julgado por alguém que não tem competência nem para realizar algo de valor na própria vida. A vida é curta demais para você ser contaminado pelo ressentimento e pelo amargor dessas pessoas. Número 8, a vida dá voltas. Se você está vivendo um momento de vitória e de sucesso, seja humilde. Se você está passando por dificuldades, mantenha a esperança. Nada permanece igual para sempre. Nunca permita que as suas vitórias transformem você em alguém arrogante, nem que as suas dificuldades te roubem a esperança. Do dia para a noite, a vida dá voltas e tudo pode mudar, mas toma cuidado com as suas emoções. Aquilo que você está sentindo agora distorce a sua visão do futuro. Quando você se sente vitorioso, você pode ter a ilusão de que o futuro será sempre vitorioso. Quando você se sente desesperançoso, você pode acreditar que o seu futuro não terá nada de bom. E essas são distorções muito bem documentadas pelo que a ciência chama de erros de previsão afetiva. Se você está se sentindo triunfante e empolgado, cedo ou tarde, isso vai passar. Se você está se sentindo derrotado e desmotivado, cedo ou tarde, isso vai passar. A vida dá voltas e aceitar a impermanência é uma postura de sabedoria e de maturidade emocional. Número 9, não existe mudança de vida sem mudança de comportamento e mentalidade. A sua mentalidade, segundo a ciência, é o conjunto de crenças, expectativas e interpretações que você usa para entender você mesmo, os outros e o mundo. E ela influencia tudo. Como você percebe as situações, como você toma decisões e como você age. E comportamento é justamente isso, aquilo que você faz, as suas ações. Sem mudar a sua mentalidade e o seu comportamento, não existe mudança para melhor. Já mudança para pior, aí, meus amigos, é outra história. Número 10, tentar ser compreendido por todo mundo é perda de tempo. Não importa o que você diga ou faça, sempre haverá pessoas que não entenderão você e tudo bem. As pessoas só alcançam em você a profundidade que elas foram capazes de tocar nelas mesmas. É uma completa perda de tempo e de energia você tentar forçar uma pessoa a enxergar algo que ela não está preparada para ver. Aceita com serenidade que você não será compreendido e segue em frente. Não é o seu papel carregar o peso daquilo que as outras pessoas não foram capazes de enxergar. Número 11. Ou você aprende a colocar limites e falar não, ou você vai viver a vida dos outros e não a sua. Ser bonzinho demais não é uma virtude, é uma armadilha que rouba a sua paz. Se você vive falando sim para as outras pessoas, fatalmente você vai acabar dizendo não para si mesmo. E não se trata de você ser rude ou grosseiro, mas de você respeitar a pessoa mais importante da sua vida,
que é você mesmo. Se você continuar evitando conversas difíceis e conflitos necessários, ainda assim vai acontecer uma guerra. A diferença é que ela será aí, dentro de você. Respeite a si mesmo. Aprenda a ser firme, colocar limites e falar não. Número 12. Você vai falhar mais do que você vai acertar, então esteja preparado para aprender com as suas falhas. Derrotas são mais comuns do que vitórias. Fracassos são mais prováveis do que sucessos, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Em 2008, eu estava comendo uma pizza e assistindo às Olimpíadas de Pequim na casa do meu amigo Clóvis de Barros Filho. Eu não lembro qual era a modalidade, mas em um certo momento as câmeras estavam mostrando os vencedores lá no pódio. Era aquela mistura emocionante de êxtase, de alívio. Aquelas 3 pessoas estavam muito felizes, radiantes de energia. E foi nesse momento que o Clovão virou para mim e falou: as câmeras focam a alegria e com isso elas escondem a realidade de todo esporte. Sempre tem mais perdedores do que vencedores, sempre tem mais lágrimas de tristeza do que de alegria. E esse é um fato inevitável. A vida ainda vai te trazer muitas batalhas e dificuldades, e isso não é necessariamente ruim, porque em todas as arenas da vida, as derrotas nos ensinam muito mais do que as vitórias. Ninguém conquista vitórias sem mastigar o gosto amargo dos tropeços e das quedas. Só que não basta cair. Você precisa aprender com esse gosto amargo, porque ele é um excelente professor. Aprender com a sua queda e levantar mais forte. Quando você atingir sucesso em qualquer área da sua vida, ele será fruto do seu aprimoramento, da sua aprendizagem com os seus fracassos e da sua perseverança para tentar de novo, sempre um pouquinho melhor do que antes. Para cada lágrima de vitória, é natural, você vai encontrar baldes de lágrimas de derrota. Mas você não pode esquecer que é justamente nesses baldes que está a sua possibilidade de crescimento. Número 13. As coisas terminam. Relações, projetos, momentos, tudo isso chega ao fim. O que hoje faz sentido, amanhã pode não mais fazer, mas nada disso significa que não deu certo ou que foi um erro. Nem tudo que chegou ao fim fracassou. Se você enxerga fracasso em toda despedida, você se torna incapaz de apreciar o valor da sua própria história. Aceitar a impermanência é um gesto de respeito perante você mesmo e de maturidade emocional. Número 14. Se você tentou e falhou, parabéns. A maioria nem tenta. As pessoas adoram colocar o dedo na sua cara para julgar suas dores, seus sonhos, suas dificuldades. E tem gente tão frustrada que, para se sentir grande, tenta diminuir você. Mas essas mesmas pessoas que estão julgando a sua vida não fazem ideia do que é lutar. Elas julgam de uma posição muito confortável, o lugar de quem nunca colocou a pele no jogo e a cara a tapa. Só você sente as suas dores, só você sabe a profundidade das suas feridas, só você conhece o tamanho dos seus obstáculos e a batalha para tentar superar tudo isso. Não permite que alguém te faça esquecer disso. Pelo bem da sua saúde mental e do seu crescimento como ser humano, aprenda a se afastar de pessoas assim. Número 15. Você sempre vai se sentir inadequado quando você começar alguma coisa importante. Você vai se sentir burro quando você começar a aprender algo novo e desafiador, e só depois de muito estudo você vai passar a se sentir confiante no conhecimento que você adquiriu. Você vai se sentir apavorado quando você começar a enfrentar seus medos, e só depois de muita experiência você vai passar a se sentir seguro e confiante consigo mesmo. Coragem não é um dom que nasce com você, é uma conquista, uma competência. Você vai se sentir fraco quando você começar a se exercitar e só depois de muito treino você vai se sentir forte e preparado. Assim é a vida. Nada de valor vem fácil. É difícil conquistar as coisas que importam. Para você se tornar alguém diferente, você precisa desconstruir uma versão que já não faz mais sentido de si mesmo. E essa desconstrução não será confortável. O crescimento está do outro lado do desconforto. O progresso está do outro lado da dor. A paz está do outro lado do caos. Os mares tranquilos que você tanto deseja só chegarão se você estiver disposto a atravessar as tempestades. Se você está aí se sentindo fraco, incerto ou atrasado, talvez você apenas esteja no meio do processo de se tornar alguém melhor.
Aprende com isso, melhora um pouco a cada dia e é assim que você vai se tornar alguém mais forte. Número 16. Tem pessoas que vão se sentir desrespeitadas quando você parar de tolerar o desrespeito delas. Gente assim costuma confundir respeito com servidão. E é fato, quando você começa a respeitar a si mesmo, algumas pessoas vão embora da sua vida. São pessoas que se alimentam da sua boa vontade. Esse é o combustível da relação. Você é a lenha e daqui a pouco só restarão as cinzas. Mas no fim das contas, é você que tem que tomar uma decisão. Vale a pena continuar oferecendo pedaços de si mesmo a esse tipo de ser humano ou está na hora de você ser fiel a si mesmo? Aliás, no fim das contas, quando essas pessoas vão embora, isso não é uma perda, é um controle de qualidade para que a sua vida siga cada vez maior e melhor. Guarda essa lição para a sua vida. Quem gosta de ver você encolhido e desrespeitado é justamente quem se beneficia com isso. Se alguém ficar bravo por você respeitar a si mesmo, essa pessoa não te amava, ela só te achava útil. Número 17. Aproveita o tempo que você tem com quem você ama, especialmente os mais velhos. Quando você é jovem, você tem a ilusão de que as coisas vão durar mais tempo do que elas de fato durarão. Toma cuidado com isso. Graças a Deus eu percebi isso há tempo e tive uma relação incrível com a minha avó. Eu não consigo imaginar o arrependimento que eu teria hoje se eu não tivesse valorizado a minha avó enquanto ela ainda estava aqui. Mas eu vejo esse arrependimento em muitos amigos, muitos alunos, muitos seguidores aqui na internet. Pessoas que não valorizaram seus entes queridos enquanto eles estavam aqui, daí veio a vida e arrancou essa página sem aviso. Não espera a vida te arrancar uma página para só então você valorizar o peso e a importância que ela tinha na sua vida. Aproveita as pessoas que estão ao seu alcance, porque se você não fizer isso, o arrependimento que você vai sentir será insuportável e nada vai fazer você esquecer desse arrependimento. Número 18. Se você não consegue enxergar valor na sua própria jornada, você será eternamente frustrado e infeliz. Você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Quando foi a última vez que você parou para lembrar que você está fazendo o melhor que você pode? Quando foi a última vez que você parabenizou, agradeceu e admirou a si mesmo? Não pelos padrões das outras pessoas, nem buscando aplauso ou algo perfeito ou algo impecável, mas apenas por você fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem hoje. No meio do caos, no meio da dúvida, dos longos dias em que nada parece ser suficiente, é fácil você cair na armadilha de ser duro demais com você mesmo. É fácil notar só os erros, as coisas que você gostaria de ter feito melhor, mas raramente você pausa para notar aquilo que você superou. Todas as dificuldades que você sobreviveu, os momentos em que você escolheu continuar, mesmo quando teria sido muito mais fácil você desistir. Nosso cérebro tem uma tendência a dar mais foco àquilo que é ruim, difícil, negativo, e na ciência isso tem nome: viés de negatividade. Então, se você precisava ouvir isso hoje, este é o seu lembrete. Você está fazendo o melhor que você pode com as condições que você tem. Seja gentil consigo mesmo. Número 19. Mesmo sozinho, você sempre terá a si mesmo. Eu espero que não, mas é possível que você tenha momentos na sua vida em que você se sinta profundamente sozinho, seja pela solidão, de fato, ou simplesmente porque você não consegue se sentir amparado por ninguém, como se o peso do mundo inteiro estivesse em cima das suas costas. Nessas horas, lembre-se, mesmo sozinho, você sempre terá a si mesmo. Essa é a primeira e principal relação que você deve nutrir. Se você não estiver seguro e firme ao lado de si mesmo, ninguém mais estará. Número 20. De perto, ninguém é normal. Quando eu era jovem, eu me sentia esquisito, estranho, como se eu não conseguisse me encaixar em lugar nenhum. Daí eu amadureci. E principalmente eu dediquei a minha vida a entender o ser humano, as emoções, os comportamentos. E hoje eu tenho milhões de pessoas que me acompanham aqui na internet e eu posso te dizer com segurança: todo mundo cedo ou tarde se sente esquisito, estranho, como se não conseguisse se encaixar em lugar nenhum. Algumas pessoas sentem mais isso, outras menos, mas isso faz parte da experiência humana. Se você se sente assim, não tem problema nenhum com você. Isso pode inclusive ser bom, porque pode levar você a estudar e mergulhar para entender a si mesmo. E isso
É muito bom porque muita gente não faz. Número 21. Nada é mais irracional do que você adiar a sua própria vida. A maioria das pessoas que morreu ontem tinha planos para hoje. Nada é mais irracional do que você postergar oportunidades que estão às suas mãos porque você tem medo de arriscar e de perder. Mas o que você tem tanto medo de perder, sendo que absolutamente nada nesse mundo é seu? Tudo é emprestado, inclusive o breve tempo que você tem por aqui. Então, arrisca dar esse passo que está te amedrontando. Fala aquilo que você sente que precisa ser dito. Não guarda os seus sonhos, os seus desejos em um baú mofado cheio de planos que nunca vão sair do papel. Talvez você se frustre, talvez você tropece e caia, talvez você até se arrependa, mas uma coisa é certa: mesmo se tudo acontecer de um jeito diferente do que você esperava, pelo menos você terá vivido, porque você teve a ousadia de tentar. Número 22. A hora certa e o momento ideal não existem. Na sua vida, você vai encontrar pessoas que conseguiram conquistar grandes coisas, que conseguiram transformar suas vidas. E vai parecer que essas pessoas agiram na hora certa, no momento ideal. Mas isso é uma ilusão. É claro que existe timing, é claro que existe sorte. Mas no fundo, essas pessoas tiveram a coragem de arriscar, mesmo frente às incertezas da vida. Elas arriscaram, com inteligência, com conhecimento, é claro, mas ainda assim elas assumiram riscos. Se você vive à espera do momento ideal, isso acaba te paralisando em um delírio. Você tem uma expectativa bizarra de que algum dia o mundo vai te oferecer certezas. Lição budista, lição da filosofia estoica. Na vida humana, a única certeza é justamente que tudo é incerto e impermanente. Não existem certezas na vida, exceto que ela acaba. Então, usa sua vida, seu tempo, sua energia com sabedoria. Foca naquilo que está neste momento dentro do seu controle. Os recursos e a coragem para isso estão aí, dentro de você. Número 23. Não espera se sentir pronto para agir. Você nunca vai se sentir totalmente pronto para fazer alguma coisa se isso realmente for importante para você. Tem muita gente que acredita que o perfeccionismo é uma coisa boa, e nós temos muitos estudos científicos mostrando que o perfeccionismo pode ser uma grande armadilha. Eu mesmo já fui muito perfeccionista e isso atrasou bastante coisa na minha vida. Tal como não existe a hora certa, tal como não existe o momento ideal, também não existe o preparo ideal, porque você sempre pode se preparar mais antes de agir, estudar mais, se aprimorar mais. No fim das contas, você pode passar o resto da sua vida se aprimorando. Mas cedo ou tarde você vai ter que agir, mesmo sem se sentir totalmente preparado. Ou então, a sua vida não vai sair do lugar. Sua vida só muda quando você age. Número 24. O que você fala pouco importa se o que você faz é diferente. Isso vale para você e para suas relações. Você vai encontrar na sua vida pessoas contraditórias. Se o comportamento de alguém está te deixando meio confuso, se você não consegue entender a real intenção de uma pessoa, se aquilo que a pessoa faz é muito diferente do que ela fala, então a melhor coisa que você pode fazer é olhar para o que a pessoa faz e não para o que ela diz. Porque, salvo exceções, as verdadeiras intenções de um ser humano são muito mais materializadas nas suas ações do que nas suas palavras. É aquele velho ditado: as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você está dizendo. Se você adotar essa postura, a probabilidade de você errar será muito menor. Lembra de uma coisa: a vida é curta demais para você viver decifrando as contradições dos outros. Agora, talvez você seja a pessoa contraditória. Se eu olhar para a tua vida agora, aquilo que eu vou ver você fazer com as suas horas, o que é? Onde você coloca a sua atenção, seu foco, seu tempo, sua dedicação? Está naquilo que você diz que é prioridade? Ou você só diz que aquilo é prioridade, enquanto você, na verdade, está priorizando outras coisas? Se você diz que a sua prioridade é conhecimento, crescimento, é saúde, é melhorar a sua vida, nas ações, na maioria das horas livres do seu dia, eu vou enxergar isso? Ou você usa as suas horas, as horas vagas que você tem no celular, na Netflix, no videogame, por aí vai?
Se você passa mais horas no celular do que estudando, celular é mais prioridade na sua vida do que estudo. Se você acha que um livro ou um curso é caro, mas você paga igual ou mais caro em fast food e bugiganga da Shopee, sua prioridade é fast food e bugiganga da Shopee. Isso é mais importante do que o seu conhecimento. Não importa o que você fala, sua prioridade é aquilo que você faz. Número 25. Você será julgado. Não importa o que você faça, sempre terá gente que não vai com a sua cara. Você será julgado se você falar, mas você também será julgado se você escolher ficar quieto. Você será julgado se você arriscar e falhar, mas você também será julgado se você conquistar aquilo que você deseja. Você será julgado se você compartilhar aquilo que você sente e que você pensa, mas você também será julgado se você for uma pessoa mais fechada, que prefere não compartilhar. Você será julgado caso você se preocupe muito com as outras pessoas e também será julgado quando você preferir focar em si mesmo. Você será julgado de um jeito ou de outro, não importa o que você faça. A sua vida só precisa fazer sentido para você mesmo e, no máximo, para as poucas pessoas que realmente se importam com a sua existência. Acontece que essas pessoas não vão te julgar quando você escolher um caminho que te faz feliz. Elas se alegrarão ao ver que você está vivendo de acordo com aquilo que faz sentido para você. Sempre haverá pessoas que perderão o tempo delas julgando a sua vida. E isso não significa que você precisa perder o seu tempo se importando com o que elas pensam. E eu te digo mais, quem está seguro e firme consigo mesmo não desperdiça um minuto sequer julgando a vida alheia. Número 26. Se o barco está afundando, não demora para sair dele. Tem um ditado que diz: quanto mais tempo você permanecer no trem errado, mais caro será voltar para casa. Muitas pessoas se perdem em relações, em carreiras ou em projetos e vão deixando a si mesmas para trás. É melhor você admitir que você está no caminho errado do que você passar o resto da tua vida em um destino que não é seu. A cada dia que você tolera permanecer aí, o custo emocional para mudar de caminho aumenta, o custo emocional para pular fora desse barco aumenta. Qual é o sentido de você viver uma vida que não é verdadeiramente sua? Para de insistir em estradas que já não merecem a sua persistência e a sua energia. Número 27. Se você não aprender a valorizar os pequenos momentos, a sua vida vai passar sem que você tenha vivido de fato. O nosso cérebro é programado para se acostumar com aquilo que se repete, com o dia a dia, com as coisas pequenas e cotidianas. E isso traz sérias e tristes consequências para a nossa vida. O ser humano descarta sem apreciar aquilo que um dia lhe fará muita falta. Paradoxalmente, as pequenas coisas que nós ignoramos são justamente aquelas que se tornarão grandes saudades. O beijo da pessoa amada, o abraço do filho, a gratidão pela saúde que você tem hoje, todos aqueles eu te amo que você gostaria de dizer, mas você prefere deixar para depois. A gentileza de um estranho que estampa um sorriso no seu rosto. O carinho do seu animal de estimação, o aroma do café passado na hora, o cheiro da terra molhada pela chuva que acabou de tocar a grama. O cérebro se adapta. Tudo isso que parece pequeno é tratado como pano de fundo, como um ruído ignorado. Acontece que é nesse fundo que a vida se ergue. As pequenas coisas, na verdade, são exatamente aquelas que engrandecem a vida. O problema é que nós nos acostumamos e paramos de dar foco e de agradecer por essas coisas. A mente humana sofre daquilo que a ciência chama de viés de saliência. Nós damos mais foco àquilo que parece grandioso, chamativo, às exceções chamativas, aos momentos intensos. Nós celebramos as grandes conquistas, mas subestimamos o poder de pequenos gestos e rituais, até que um dia vem a vida, sem aviso, e te arranca essas pequenas coisas. O seu mundo desaba. Você percebe que você tratou com negligência aquilo que era mais importante. E aí, o alicerce da sua vida foi embora e agora é tarde demais. Então, diga-me onde você coloca o seu foco, diga-me onde você investe o seu tempo, sua energia, suas ações, e eu saberei quem você é. Não deixe que essas pequenas coisas passem despercebidas, de modo que você chegue lá no final da sua vida e perceba que, no fim das contas, você focou no lugar errado. Número 28. Quanto mais você força em uma relação, menos você consegue o que você quer. Normalize não forçar. Se alguém não deseja ter uma conexão emocional profunda com você,
não força. Se alguém virou as costas para você, deixa ir. Se alguém não enxerga valor em ter você ao lado, para de insistir para que essa pessoa mude, deixa ir. Talvez ela mude, talvez não, mas não cabe a você forçar essa mudança. Mudar adultos não é o seu papel. Antes de escolher outra pessoa na sua vida, escolha a si mesmo. Para de tentar se espremer onde você não cabe. Número 29. Pouca coisa é mais triste do que você se tornar rei de um castelo vazio. Trabalhar é importante, ralar para crescer é importante, lutar é importante. Minha vida foi difícil e para chegar onde eu cheguei, eu precisei ser um trator. O problema é que tratores passam em cima das coisas. Relações, saúde, momentos. Eu perdi muita coisa porque eu estava excessivamente focado em crescer. Graças a Deus, eu percebi isso a tempo de não me arrepender. Então que isso sirva de lição para você. Se no seu caminho de crescimento pessoal e profissional você destruir tudo que está pela frente, afastar as pessoas importantes da sua vida e não aproveitar esse caminho que você está construindo, você vai virar o rei de um castelo vazio. Cheio de conquistas, gigante, mas sem saúde, sem amigos, sem amor, sem vida. Número 30. Seu coração será partido. E isso não é necessariamente ruim. Pouca coisa é mais gostosa do que se apaixonar e ser retribuído, é claro. Mas pouca coisa dói tanto quanto um coração partido. Eu tive o meu coração partido algumas vezes na vida. Em uma dessas vezes foi tão intenso, tão doloroso que eu decidi criar um canal no YouTube para ajudar as pessoas com o meu conhecimento. O primeiro vídeo do canal se chama O que são emoções e sentimentos. O segundo vídeo se chama O cérebro apaixonado. O terceiro vídeo, A dor do coração partido. Você só está aqui porque meu coração foi partido. Se o seu coração for partido, pega os pedaços e usa de adubo. Constrói algo com isso, algo que torna você alguém maior e melhor, algo que fará com que você ame melhor, trabalhe melhor, viva melhor. Eu sei que dói, mas essa dor pode ser uma grande professora. E se você está agora aí vivendo essa dor, acredita em mim, vai passar. Número 31. A vida começa e termina de mãos vazias. A vida é engraçada. Nós chegamos aqui sem nada, passamos a vida inteira correndo atrás de coisas e vamos embora sem nada. O que importa, no fim das contas, são as experiências e o crescimento que você vivencia durante essa jornada. O problema é que muita gente confunde ter mais com ser mais. Você acredita que a próxima conquista vai finalmente trazer satisfação plena. Só que o cérebro se acostuma rápido. Na ciência, esse fenômeno tem um nome, a adaptação hedônica. O cérebro se adapta àquilo que é novo, mesmo que seja bom, e passa a desejar a próxima novidade em um ciclo sem fim. Platão já tinha falado sobre isso no clássico diálogo chamado O Banquete. Para ele, o desejo ocorre na falta. O ser humano deseja aquilo que não tem. Schopenhauer solidificou essa ideia na famosa metáfora do pêndulo. A vida é como um pêndulo que está sempre oscilando entre dois extremos. De um lado, a angústia, afinal você deseja aquilo que você não tem. Do outro lado, o tédio, porque quando você finalmente conquista aquilo que você tanto desejava, você se acostuma e já não deseja mais. A ciência confirma que esse é um modo de operação automático da mente humana. Não é uma escolha. A sua mente simplesmente se adapta àquilo que você vive e que você conquista. E a única forma de você lutar contra isso é tomar consciência e ativamente escolher colocar seu foco em apreciar as coisas que você está vivendo, em ser grato pelo que você já tem, saboreando as experiências que você vive e os pequenos momentos dia após dia. Acontece que isso não é como a adaptação, isso não é automático. Você precisa exercitar diariamente essa mudança de foco. Do contrário, o automatismo vai tomar conta da sua vida. Por isso, em vez de colecionar objetos, procura colecionar experiências transformadoras. A sua transformação não perde valor com o tempo, ela vai continuar aí com você por toda a vida. Conquistas materiais trazem sim segurança e satisfação, ainda que momentânea. O problema é viver em função exclusivamente disso. E neste nosso mundo de aparências e de vaidades efêmeras, você escolher ser em vez de apenas ter é um ato de coragem e de rebeldia. Quanto antes você abrir os olhos para isso, menos arrependimento você terá quando você chegar na minha idade
e ao final da sua vida. Número 32. Cuida do seu corpo com carinho, porque você vai precisar cada vez mais que ele esteja bem. Quando a gente é jovem, o corpo aguenta muita coisa. Noites viradas, comer porcaria, sedentarismo, postura toda torta e por aí vai. Daí, quando você chegar na minha idade, meu caro, minha cara, você estará todo destruído, toda destruída. Quando você chegar aos seus 60, 70 anos, aí é sério, talvez você não tenha liberdade para viver de maneira autônoma, você vai precisar dos outros para fazer as coisas mais básicas. Então, cuida do seu corpo, pratique exercícios físicos sem se destruir. Eu me exercito desde jovem e eu só tenho um arrependimento. Por conta da imaturidade, eu ia para a academia e me preocupava mais com os pesos do que com a execução do exercício. Resultado, tendões dos 2 ombros ferrados e 2 discos abaulados na minha lombar. Se você me vê hoje na academia, eu pego peso que muita gente acha leve, mas eu faço com primor, com atenção, de acordo com os meus limites. Então, exercite-se. Mas lembra, o foco é a saúde. Vaidade, corpo bonito, isso é consequência. Foco é saúde. Dorme com qualidade e por tempo suficiente. Sono é um dos principais pilares para tudo na sua vida. Quem dorme mal, pensa mal, decide mal, lembra mal. Quem dorme mal tem libido menor, disposição pior, menos energia, vive cansado. Quem dorme mal fica mais doente e, no limite, tem mais risco de depressão, ansiedade, AVC, Alzheimer, infarto e tantas outras coisas. Sono é coisa séria, trate como tal e lembre-se, o seu corpo é uma máquina biológica. Aquilo que você coloca na máquina vai ditar como ela funciona. Se você se alimenta com porcaria, seu corpo será uma porcaria. Se você se alimenta com qualidade e riqueza, seu corpo será rico e nutrido e vai funcionar da melhor maneira. E eu sei que você, jovem, muitas vezes não consegue priorizar essas coisas. Seu foco é crescer, trabalhar, você está sem grana, a vida está difícil. E eu entendo, eu mesmo só consegui priorizar tudo isso depois dos meus 30 anos. Mas ainda assim, o meu conselho é: tenha um plano. Se você está vivendo uma vida desequilibrada, sem saúde, tenha um plano de quando você vai começar a priorizar seu equilíbrio e a sua saúde e faça isso o quanto antes for possível. O seu eu do futuro agradecerá. Número 33. Nenhum investimento traz mais retorno do que conhecimento. Existe uma grande tentação de gastar seu dinheiro com vaidades efêmeras, roupa de marca, carro bacana, relógio bacana e por aí vai. O que não falta é influenciador por aí dizendo que isso faz diferença na sua vida e acredita em mim, não faz. Sim, é legal você ter bens materiais bacanas, mas a sua prioridade deve ser investir em você mesmo, principalmente no seu conhecimento e na sua saúde. Depois de investir nisso, se sobrar dinheiro, você guarda, investe esse dinheiro. Depois de guardar e investir, se sobrar mais ainda, aí você pode separar um pouco para as frivolidades da vida. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu dirigia um Ford Ka roxo, um carro que tinha uns 10 anos de idade, velho, feio, tosco. O motor parecia uma escola de samba quando ligava o carro. O carro era ridículo, meus amigos davam risada e eu não estava nem aí. O nome do carro era Azeitona e eu fiquei muitos anos com o Azeitona. Eu não usava roupa de marca, nem tênis de marca, nem nada de marca. Eu não tinha relógio, eu não usava relógio. Meu celular era o mais simples que existia. Nessa época nem tinha smartphone ainda. E graças a isso eu pude pagar meu mestrado, meus livros, meus cursos. E sabe o que é mais interessante? Hoje eu tenho uma grande liberdade material. Se eu quiser, eu posso parar de trabalhar. Eu continuo porque eu gosto muito do que eu faço. E sabe qual é um dos meus maiores gastos todos os meses hoje? Conhecimento. Eu nunca investi tanto em conhecimento como eu invisto hoje. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais patrimônio eu tenho, mais eu enxergo a importância de investir em conhecimento. Abre o olho para isso e você vai se diferenciar muito neste mundo tão raso, onde aparências são a prioridade da maioria das pessoas. Número 34. Saber ler com profundidade é uma das competências mais valiosas. Os números são tristes, as pessoas leem cada vez menos e cada vez pior. E, meus amigos, eu sei que você acha que ler é chato, a maioria das pessoas acha. Afinal, é muito mais legal celular, videogame, Netflix ou qualquer outra coisa. Mas, se eu puder te dar um conselho para a vida, é esse. Aprenda a gostar de ler. Primeiro porque é uma delícia. Quando você aprende, nada é mais imersivo, nada suga você de forma tão profunda e rica, nada transforma você depois que você acaba como um bom livro.
Nada, nem um filme, nem uma série, nada. Segundo, porque você vai se sentir muito menos entediado, você vai sentir menos tédio na sua vida. Quem tem um bom livro de companheiro e gosta disso, dificilmente fica entediado. Terceiro, porque ler melhora seu pensamento, seu cérebro, sua memória, sua comunicação, sua oratória. Quarto, porque você se torna uma pessoa mais interessante nos círculos profissionais, mais interessante no amor, mais interessante na vida. E quinto, e não menos importante, você se torna mais competente, você tem melhores resultados profissionais e financeiros. Ler, gente, é vida. E a humanidade está perdendo essa joia graças a esse mundo excessivamente digitalizado. Esteja sempre lendo pelo menos um bom livro, no seu ritmo, sem exagero, sem ficar forçando. Aos poucos, se você fizer isso todo dia, vai ficar cada vez mais fácil e mais gostoso. Ler é igual à academia, é desconfortável, mas quando engata, sua vida melhora muito. Número 35. Seus amigos vão mudar. Vocês vão se afastar e isso vai doer. Algumas das maiores amizades que eu tive foram entre os meus 20, 30 e poucos anos de idade. Pessoas muito queridas, pessoas com as quais eu passei horas e dias e anos. Mas as coisas mudam, o tempo passa, as pessoas seguem por caminhos diferentes, elas mudam de cidade, de vida, de prioridade e, naturalmente, seus amigos vão se afastar, não todos, alguns. E isso vai doer, mas faz parte da vida. Esteja preparado e, sobretudo, sinta-se grato e feliz por ter vivido essas amizades e, principalmente, aproveita bastante elas agora enquanto elas estão aí ao seu alcance. Número 36. Nunca se compare com os outros, compare-se com quem você foi ontem. Nós vivemos rodeados de vitrines de comparação. Abre a rede social e você vê um monte de vidas perfeitas, maravilhosas e invejáveis. É muito fácil hoje em dia comparar sua vida com a vida de outra pessoa. Mas toma cuidado, porque isso só vai te trazer frustração e infelicidade. Nunca se compare com outras pessoas. E não confunda comparação com inspiração. Inspiração é incrível, é você encontrar na história de outra pessoa energia e disposição para construir a sua própria história. Comparação é você medir a si mesmo com base no outro. É usar a vida do outro como régua para medir o valor da sua. E a ciência sobre isso é clara. Comparação é destruidora para a sua saúde emocional, enquanto a inspiração é excelente para a sua força mental, para o seu crescimento pessoal e profissional. Compare-se com quem você foi ontem e garante que amanhã você se tornará uma pessoa um pouquinho melhor. Essa é a única coisa que está no seu controle. E sim, o mundo é injusto. Tem gente mais bonita, mais rica, mais competente, tem gente com muito mais facilidades do que você. Mas não é pela facilidade dos outros que você vai deixar de lutar para construir a vida que você quer. Nós podemos e devemos sim lutar por um mundo mais justo, mas você precisa colocar sua energia naquilo que está plenamente no seu controle, que é você se aprimorar dentro das condições que você tem hoje. Número 37. Nosso cérebro não gosta de incertezas e isso pode destruir sua vida. Você já deve ter visto uma pessoa que está vivendo há anos uma relação infeliz. E talvez você se pergunte por que diabos essa pessoa continua aí. Nosso cérebro não costuma gostar de incertezas. O cérebro prefere um inferno familiar para não ter que enfrentar o desconforto de um caminho desconhecido. Ou seja, muitas vezes você vai preferir continuar em um lugar que está ruim, dolorido, para não ter que enfrentar o medo do desconhecido, o medo da incerteza, mesmo que enfrentando esse medo você chegue ao paraíso. Você prefere a certeza de uma dor familiar em vez da dor de enfrentar a incerteza de um novo caminho. Se você não abrir os olhos para isso, você vai perder anos da sua vida em relações, trabalhos, projetos que não valem a pena. Lembre-se das palavras de Oliver Burkeman. A verdadeira segurança está em abraçar sem reservas a insegurança, em reconhecer que nunca estamos de fato pisando em solo firme e nunca poderemos estar. Quanto mais confortável você estiver com as incertezas da vida, quanto mais coragem você tiver para encarar o medo do desconhecido, mais você vai conquistar na sua vida. Número 38. Carência cria afetos imaginários. Carência é uma das emoções mais traiçoeiras que existem. Ela faz você depositar confiança e esperanças em pessoas que simplesmente não merecem e não valem a pena. Ela faz você acreditar que existe amor em um lugar onde só existe dependência. Ela faz você querer voltar para relações que te destruíram pelo desejo de segurança que você sente. Tem um ditado que diz: se a casa pegou fogo, não volta para ela só porque você está com frio. Aquilo que destruiu você no passado provavelmente vai destruir ainda mais agora que você está carente.
Carência pode fazer um incêndio parecer abrigo. E o resultado é você, mais uma vez, sendo carbonizado. Se algo ou alguém destrói a sua paz ou seu respeito por si mesmo, isso aí não é um lar, não. Não é uma morada. É um incêndio. Sai daí e chama o bombeiro. Número 39. Você não precisa de uma razão, de uma lógica intelectual para justificar tudo que você faz ou deixa de fazer. Nem tudo na vida precisa ser racional, planejado, produtivo. Normaliza fazer as coisas porque você deseja, porque te faz bem, porque é divertido, porque te faz feliz e enche o seu espírito de alegria. Sempre vai ter gente perguntando: por que você está fazendo isso? E aqui está a lição. É perfeitamente aceitável você responder simplesmente porque eu quero. A vida é curta demais para você viver se justificando. Número 40. Nenhuma fuga te ajudará a escapar quando as ameaças estão aí dentro de você. Nada vindo de fora vai tapar os buracos emocionais que você carrega. Lição budista, milenar. Antes de buscar a luz do lado de fora, você deve encontrá-la dentro de si mesmo. Do contrário, você vai viver tentando cobrir seu vazio interior com coisas vindas de fora. E o mundo de hoje é muito bom em oferecer distrações e tampas para os nossos buracos emocionais. Álcool, droga, comida, Netflix, videogame, filme adulto na internet, redes sociais, relações efêmeras, trabalhar feito louco ou uma mistura disso tudo. O problema é que nada disso, nada vindo de fora vai preencher esse seu vazio. E olha, você tem que ser imenso para saber ser sozinho. E saber ser sozinho não significa você viver solitário e isolado. Significa apenas que ninguém vai viver por você, ninguém vai decidir por você, ninguém vai trabalhar por você, ninguém vai amar por você. Saber ser sozinho é você decidir ser protagonista da sua própria existência. É você se recusar a usar prazeres e distrações momentâneas para tentar calar a boca do vazio que você está sentindo. É você se recusar a entregar as rédeas da sua vida nas mãos de qualquer coisa vinda de fora. Isso inclui outra pessoa, não importa quem seja ela, empresa, chefe, cônjuge, amigos. Se você adotar essa postura, ela vai te ensinar, inclusive, a valorizar de verdade quem te faz companhia nessa vida. Você vai saborear mais os seus prazeres, porque eles não serão meras fugas. Ou seja, paradoxalmente, saber ser sozinho ensina você a conviver e trabalhar melhor com os outros e melhor com você mesmo. Só que para isso você precisa de autoconhecimento. Do contrário, você vai viver sempre em busca de algo vindo de fora para tentar preencher esse seu vazio interior. Na vida profissional tem gente que tenta preencher isso com cargo, dinheiro, status, aplausos vindo de fora. Na vida amorosa, a pessoa busca em outra pessoa preencher o seu buraco e isso é dependência emocional. Na vida, de maneira geral, a pessoa vive se entorpecendo com diversão ou com prazeres. Enquanto você não for suficiente, esse buraco emocional dentro de você será um saco sem fundo e nenhuma dessas coisas vai fazer você se sentir pleno. Na verdade, o mais provável é que você se sinta cada vez mais oco, cada vez mais vazio. Não existe liberdade maior do que você se sentir confortável na sua própria companhia. Se você fica desconfortável quando você está na sua própria companhia, na companhia de si mesmo, é porque você está em má companhia. Você mesmo é uma má companhia. Então você precisa se aprimorar, desenvolver sua autoconfiança, sua autoestima, desenvolver sua autonomia, para que você seja capaz de desfrutar da sua própria companhia. Afinal, só existe uma pessoa que estará com você todos os dias, todas as noites, todos os anos da vida, até você morrer. Você mesmo. E é por isso que autoconhecimento é liberdade. E agora eu quero saber qual conselho você, que tem a minha idade ou mais, daria para alguém mais jovem. Conta para mim aí nos comentários. E se o autoconhecimento te encanta, como encanta a mim, se você se interessa por entender suas emoções, seus hábitos, sua vida, suas relações pessoais ou profissionais, você vai amar participar de um dos nossos laboratórios da Neurovox. Nossos laboratórios são imersões de 2 dias ao vivo, online, no aplicativo Zoom, como se fosse uma reunião de trabalho mesmo. São 2 dias de trabalho juntos com um nível de profundidade muito maior do que você tem aqui no YouTube. Imagina como seria um fim de semana de trabalho junto comigo, colocando a mão na massa e aplicando conhecimentos e ferramentas para transformar a sua vida. Eu criei esses laboratórios
para que você não seja um mero espectador passivo. Você é um participante ativo de um processo de aplicação prática da ciência do autoconhecimento para entender seu cérebro e mudar aquilo que você deseja mudar na sua vida, sem fórmula mágica, sem milagre disso ou daquilo. É ciência séria aplicada para você transformar aquilo que você deseja. E o preço do ingresso é muito barato, para que qualquer pessoa consiga participar. Eu só preciso do seu comprometimento e eu me comprometo a entregar o meu melhor para você transformar a sua vida. Se você tem interesse, eu vou deixar um link aí embaixo, no topo dos comentários. É o primeiro comentário fixado no topo e você encontra o mesmo link na descrição do vídeo, também aí embaixo. Toca no link, coloca seus dados, compra seu ingresso que vai ser baratinho e eu te espero ao vivo para nossa imersão. Eu não sei quando você está assistindo este vídeo, então pode ser que a gente não esteja com a venda de ingressos aberta agora e nesse caso o link aí de baixo será o link da lista de espera. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Você é o guerreiro, bom aluno, porque num vídeo desses 70%, 80% das pessoas que começaram não chegaram até aqui ao fim. Então, para estimular os preguiçosos, aqui na Neurovox nós temos um ritual. Comenta aí, o final é a melhor parte do vídeo, ou então, esse final me surpreendeu, ou algo assim. Parece bobo, mas se vocês comentarem isso aí, os preguiçosos lerão seu comentário e isso aumenta significativamente o número de pessoas que chegam até o fim. É o que dizem as estatísticas do YouTube. Se você gostou do vídeo, eu te peço, se você puder e se você quiser, para você se inscrever aqui no canal. Se você já for inscrito, aperta o sininho para você ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo. Nós não publicamos muito, os vídeos são longos e trabalhosos, fica tranquilo. E já que você vai deixar um comentário, se inscrever, aperta também o joinha, o botão de curtir, se você puder e se você quiser. Isso ajuda muito os vídeos a chegarem a mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final de mais este vídeo. Se você quiser continuar assistindo, vou deixar esse vídeo aqui para você, tenho certeza de que você vai gostar. E se você quer conhecimento científico para acelerar sua vida profissional e financeira, eu deixo este vídeo aqui para você. Grande abraço, te espero no nosso próximo vídeo e até lá.